A gente devia dar um nome para esses inícios de aula. Avisos para quem veio. Então, vamos lá, Brenda, turma toda, bom dia. Precisamos voltar a conversar sobre os complementos verbais, sobre os pronomes. Então, eu peço que você deixe aí o livro aberto na página 74. Eu vou compartilhar a página também aqui na tela com vocês. E vai ser muito bacana. Vejam lá. Já apareceu aí para você o nosso livro. E nós estávamos conversando sobre o quê? Sobre quando pronomes oblíquos desempenham a função de complemento verbal. Por exemplo, o pronome o, a ou lhe. Inclusive, na página 73, vocês viram por meio de uma tabela quais pronomes oblíquos funcionam como objeto direto, indireto ou até um ou outro, dependendo do contexto. Estou colocando aí novamente a tabela para vocês. Página 74. Veja alguns exemplos do emprego do pronome oblíquo em frases. Gostei do tênis, por isso comprei-o. Vejam que esse o funciona como complemento do verbo comprar aqui. E ele está substituindo a palavra tênis. Então, ali, o pronome oblíquo o faz referência à palavra tênis e funciona como complemento do verbo. Vejam o próximo exemplo, por favor. Devolvi-lhe a caneta. Devolvi a caneta a ela, a ele. Então, esse lhe aqui funciona como um objeto indireto. Olhem mais um exemplo. Eu te convidei para a minha festa. Eu convido alguém para alguma coisa. Então, esse alguém é o te, objeto direto. Para a minha festa é um objeto indireto. Então, eu tenho que sempre observar aí quais são os possíveis complementos desse verbo para compreender melhor como o pronome está funcionando, como objeto direto, como objeto indireto e assim por diante. Desejo-te boa sorte. Eu desejo alguma coisa a alguém. Alguma coisa, boa sorte. A quem? Te. Então, eu desejo boa sorte a você. Então, desejo-te boa sorte. Esses exemplos servem para nós darmos uma retomada aí nesse conteúdo, vocês lembrarem o que estava acontecendo. Tem alguns pronomes que, em especial por causa do uso na informalidade, na fala, acabam por gerar dúvida. É o caso de eu e mim, tu e ti. Vejam aí comigo essa explicação do quadro verde da página 74. Vitória, tá tudo bem por aí? De acordo com a norma padrão, os pronomes pessoais do caso reto, eu e tu, só podem desempenhar a função de sujeito em uma oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, mim e ti, jamais desempenham essa função. Veja os exemplos. Eu comprei chocolate para ela. Ela comprou chocolate para ti. Agora, observem o seguinte. Normalmente, surge a seguinte situação. Vou escrever aqui um exemplo para vocês pensarem comigo. Por exemplo, essa atividade é para mim fazer. Vou aumentar aqui o tamanho da letra. O que aconteceu aí de estranho nessa sentença? O mim. Por quê? Porque normalmente, tipo, o mim ele não é usado, tipo, quando tem conjugação verbal. Então, vamos esclarecer um pouco melhor isso? Hein, Brenda? O que acontece aqui, ó? Eu tenho mim e eu tenho o verbo fazer logo na sequência. Estão vendo aí, certo? Sim. E aí, o que ocorre? Mim fazer. Esse mim está funcionando como sujeito do verbo fazer. E o pronome oblíquo não pode exercer a função de sujeito. Então, aqui está ocorrendo, segundo a gramática, uma inadequação gramatical. O adequado seria assim, ó.
para eu fazer. E é sobre isso que aquele quadro verde está falando de certa maneira, que mim e ti, certo? Não podem exercer a função de sujeito. Então, o correto seria para eu fazer, segundo a gramática. Este para mim fazer está inadequado. Eu consegui ser claro com essa explicação? Sim. Sim. E eu ainda vou te dar uma Uhum. dica. Hugo, a pessoa coloca esse eu aí porque ela não sabe, porque ela é ignorante. O que que acontece? Não é nada disso. Às vezes é um tom de informalidade mesmo, mas eu gostaria que você observasse assim. Essa confusão acontece em especial quando você tem a preposição para. Porque eu posso falar assim para você: este presente é para mim, este chocolate é para mim. E aí a pessoa, quando aparece o verbo depois, ela continua falando para mim. Ela vira e fala: isto é para mim fazer. E na verdade é para eu fazer. Porque nesse caso é sujeito do verbo fazer. Ou de qualquer outro verbo que aparecer aí no seu caminho. Então, lá na página 74, no quadro verde, a explicação que está sendo feita é justamente essa, certo? De que o mim e o ti não podem funcionar como sujeito. Alguma pergunta, senhores? Não. Não? Então vamos para a página 75. Lá no topo tem uma pequena questão que é bem interessante sobre a adaptação dos pronomes oblíquos o e a. E eu já vou adiantar para vocês. Junto de alguns verbos, você tem a sensação de que foi utilizado outro pronome. Às vezes você fala, uai, esse pronome não estava lá na tabela de pronomes oblíquos, eu nunca aprendi que isso era um pronome oblíquo. Na verdade, são os pronomes o e a que sofrem algumas adaptações devido à sonoridade, para que a fonética, a pronúncia e o som que chega para o receptor estejam de acordo com o que é natural na nossa língua. Então veja aí alguns exemplos que surgem dentro desse exercício na página 75. Leia em voz alta as orações a seguir e assinale a alternativa que substitui corretamente os termos em destaque em cada oração. Conto com vocês. Eu farei a leitura em voz bem alta. Tô brincando. Eu sinto vontade de vencer o desafio. Sinto vontade de vencer o. Ou sinto vontade de vencê-lo. Qual que vocês marcariam? Eu marcaria o segundo. O segundo. Por quê? A sonoridade da nossa língua, nesse caso, pede o acréscimo desse L aí ao pronome oblíquo. Continua sendo o pronome oblíquo o, só que ele recebeu essa consoante para que a sonoridade ficasse de acordo com a da nossa língua, certo? Agora, voltando lá, com a da nossa língua. Compraram a cadeira ontem. Compraram-a ontem ou compraram-na ontem? Qual que vocês acham melhor? Compraram a. Na verdade, pessoal, é Compraram compraram-na. na. Eu vou até pedir para que vocês façam um teste aí agora na casa de vocês. Falem o verbo, essa forma verbal. Compraram. Compraram. Você percebe que a hora que você fala assim, compraram, que no finalzinho da palavra o som sai um pouco pelo nariz? Compraram. Uhum. Então, quando eu tenho essa finalização nasal do verbo, eu preciso do N. Compraram na, compraram no, e não compraram a, compraram o. Quando o verbo tem essa finalização pelo nariz, o pronome oblíquo vai receber esse N. Sofia, fala aí para nós. Compraram na. Percebeu? Aí o som saindo pelo nariz. A hora que nós estamos conversando no dia a dia, a gente nem percebe, né, que parte do som está saindo pelo nariz. Mas é assim que funciona, certo? Agora, voltando lá. Tem a explicação junto do exercício. Veja aí. Ao ler as alternativas, certamente uma das pronúncias lhe pareceu mais agradável.
Segundo as regras gramaticais, diante de alguns verbos, os pronomes o, a, os, as passam por uma adaptação fonética de som, que varia de acordo com as desinências verbais. Então, veja. Fiz todas as compras que o chefe pediu corretamente. Filas corretamente. É estranho, não é? Vocês... Parece, sei lá. Eu acho que eu Até nunca uma- falo assim. Pois é, tem até uma Sei. estrutura que é engraçada, que muita gente usa para brincar. É assim, ó. Filo porque quilo. Fiz isso porque eu quis. Então, filo porque quilo. É possível, certo? Então, algumas estruturas acabam se modificando por causa do fator fonético. Então, olhem lá o outro exemplo. Põe o sapato agora. Põe-no agora. Certo? É o verbo pôr mais o pronome oblíquo o. Mas virou o quê? Põe-no. Certo? Tem hora que nem parece português, né? Uhum. Exatamente. Sei lá, parece outra língua que você tá falando. Pois Uhum. é. É a língua que está de acordo com a gramática. Realmente ela é diferente da língua que nós usamos no cotidiano. Uhum, tipo, é demais. E eu não me imagino falando assim no cotidiano, porque deve ser muito estranho. E o normal é isso, né? Uhum. Observe o anúncio de propaganda abaixo. Você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Você não vai ver ele crescer. Conecte-se ao que importa. Qual é o objetivo desse anúncio, gente? É conscientizar sobre o quê? Sobre os pais não dar atenção para os filhos por causa do celular? E dos aparatos tecnológicos, né? Uhum. Então, o seguinte, Ou por causa do trabalho também. certo? Aí, o que eu queria saber de vocês? É você, Marcos Paulo, na 1? Sou Você- eu. Minha mãe tava olhando mais pra baixo pra mim, eu não dei conta de crescer. Ah, e você não cresceu porque ela estava olhando para baixo. Você ficou baixinho. Não. Ficou ótima é o essa cara. interpretação que você fez do anúncio, viu, Marcos Paulo? Isso aí é eu e o Thales. Ah, e eu também. Mas você pode É ter mesmo. certeza que um dia você pode ficar grandão como eu sou, tá bom? Não quero ser grande, não. Eu Não? quero ser baixinho. Eu acho que os baixinhos dominarão o mundo. Na verdade, eles já Você mete dominaram. quanto? Agora Eu? falando sério. De altura. Eu tenho 1,67. Poeta. É mais alto que eu. Achava que era 1,70. Tá? Agora, olhem só. Então, aqui é essa conscientização sobre os adultos que passam muito tempo no celular ou nos recursos eletrônicos e acabam perdendo perspectiva aí do que acontece em volta, tá? O pronome ele é complemento de que forma verbal empregada na frase que compõe o anúncio? Se refere ao menino? Não, mas qual verbo que está sendo completado? Olhem lá no anúncio. Você não vai ver ele crescer. Ver. Verbo Pra ver. você. Então, vamos colocar aqui. Complementa a forma verbal ver. Como a forma verbal é classificada? Intransitiva, transitiva direta ou indireta? Se tem complemento, intransitiva já não pode ser. Apareceu preposição? Transitiva direta. Transitiva direta, não tem preposição. Ótimo, Vitória. Ô, Hugo, teve uma questão da prova que essa eu não entendi por que eu errei. Aham. Ela foi, tipo, sobre a variação linguística, lá que falou. A variação linguística regional é o emprego de algumas construções, palavras e expressões de acordo com a origem do falante. Não é verdadeiro, não? Eu tenho que olhar lá de novo. Eu posso olhar daqui a Porque pouco, tá? eu coloquei verdadeiro, o senhor falou que estava errado, mas eu achei que era. Eu vou ter que olhar, tá, Vitória? Eu também coloquei verdadeiro nessa. Porque, tipo, variação linguística regional é tipo
Não Também seria. coloquei É, tipo, verdadeiro. as variações individuais. Eu vou lá. conferir o que está de cada escrito. local. Às vezes é o gabarito que está no sistema, porque as objetivas é o próprio sistema quem corrige. Aí eu vou dar uma conferida. Qualquer coisa é só eu alterar o gabarito e as notas voltam ao normal. Tá bom? Beleza. Tranquilo, eu vou verificar. Teve mais alguma que vocês Não, tá- colocaram lá que acharam que aconteceu alguma sei, coisa eu não errada? olhei. Não. As é preposição, tipo, nessa frase. Ela entregou as provas ao professor. As é preposição, não é? Não, é o a do ao Não. professor que é preposição. O as não. Então não é Esse Aí é transitivo direto, artigo. não? Entregou? Professor. Entregou é bitransitivo. É transitivo direto e indireto. Mas lá não tinha só Ah. intransitivo, transitivo direto e indireto? Não, tinha bi também, transitivo Ah, e tá, eu não tinha visto o bi. intransitivo. Oi, Verônica. Eu nem sabia que era bitransitivo. Esse A que a Vitória disse teria que ter uma crase, não? Isso. Se ele fosse a preposição, poder ele ser. teria que ter a crase. Uhum. Certo? Vocês estão muito afiados. Eu vou dar uma conferida, então, nessa questão aí de verdadeiro ou falso, tá bom? Ok. Só ela que eu fiquei, tipo, em dúvida. Assim. Tá bom. Pode deixar que eu confiro. Se o gabarito estiver errado, eu vou alterar e peço a reclassificação das notas de vocês. Como o pronome ele é classificado? Pronome, justifique sua resposta. É um pronome o quê, gente? Aí ele tá... Mas aí ele tá funcionando como o quê? Se ele complementa o verbo e o verbo é transitivo direto. Ele tá como objeto direto? Isso, perfeito. Objeto direto, pois não está acompanhado de O senhor preposição. Oi? O senhor digita rápido. Eu não consigo digitar rápido no computador. É porque eu sou muito jovem, faz pouco tempo que eu faço isso, sabe? Mas no celular, provavelmente, vocês digitam mais rápido do que eu. Só quando é textão. Você sabe por quê, Vitória? A geração de vocês nasceu com polegares mais compridos, já adaptados a celulares, entendeu? Vocês são de uma, Ai, professor. vocês são de uma cada evolução da espécie humana. A cada uma, mas tipo, eu digito até que rápido. É, mas vocês podem observar, quem tem a minha idade lá para digitar no celular com os dedões assim, tem a maior dificuldade, não tem? Vocês Exatamente. conseguem fazer com o dedão só. Letra D. Reescreva o trecho. Você Isso me vai lembra um episódio ver. de iCarly. Você não vai É uma ver ele competição de crescer, digitação. substituindo o termo ele por um pronome oblíquo. Qual que Você não seria vai o vê-lo. pronome oblíquo aí adequado? Vê-lo. Vê-lo. Tem duas opções, tá? Você não vai vê-lo crescer ou Qual é a outra? você não o verá crescer. Porque aí, como está antes, não recebe o L. Certinho? Sim. Agora nós vamos para o exercício número 2, né? Exercício número 2. Tô só dando uma olhada aqui, porque esse capítulo tem matéria, hein, gente? Vocês já viram? Como esse capítulo tem conteúdo de gramática? Ele tem 2 conteúdos de gramática. Vai ser lindo. O que a gente vai ver nesses conteúdos? Nesse capítulo ainda tem predicado verbal e nós não fizemos ainda a leitura 2. Tá? Nós vamos levar até semana que vem para terminar esse capítulo aqui. Ainda bem que a gente tem outra aula essa semana, não tem? Eu acho que tem, mas Na Professor, sexta-feira, eu vou né? conferir. Vou dar uma Um olhada. professor que não chegou nem no módulo 4 ainda. Sim, a gente não tá começou nem o na módulo 3. Sexta-feira. sexta-feira. A primeira aula é do senhor. Às 7h10, não? 8 horas da manhã. Às 8. Às A nossa 8? começa mais tarde. O Arião começou a Uhum. ter um pouquinho de senso na hora de colocar lá os horários e não dá mais aula 7h10 pra gente. Brenda, larga de Graças a ser Deus. dorminhoca. Exercício 2. Professor, Reescreva dependendo de mim, a Re- aula só começava às 10 horas da manhã.
Tá bom, Brenda. E acabava meia-noite. Reescreva as Tô frases brincando, a começava às seguir 8, porque 8h50 já é muito tarde. usando pronomes pessoais oblíquos para substituir os objetos diretos destacados nas orações. Para isso, faça as adequações necessárias. Então, o objeto verbal está ali destacado e nós vamos substituir por um pronome. Ela olhou para a lua através da janela e viu a lua tão linda e brilhante, iluminando o céu. Aquele a lua ali a gente pode substituir pelo quê? Ele viu ela. Ah, não. E a viu, ó. É com pronome oblíquo só? Sim. Ah, tá. E a viu tão linda e brilhante. Lembrando que o pessoal do caso reto não pode ser usado como complemento do verbo. Iluminando o céu. Neste caso aqui, é complemento verbal. E a viu tão linda e brilhante, iluminando o céu. O pássaro bateu as asas, até não mais sentir as asas de tão cansado que ficou. Até não mais... Até não mais... Calma aí. Mas Até não mais sentir? A Sentir. sentir de tão cansado que ficou. Vamos à letra C, de A Camilo. pronúncia fica estranha, até parece que tá errado. A sentir. É porque é muito formal, né? Uhum. As lágrimas escorreram de seus olhos e deixaram os olhos vermelhos inchados. E os deixaram os vermelhos deixaram inchados. vermelhos inchados ou deixaram-nos vermelhos inchados. Quando é o pronome oblíquo os que vem antes, dá pra fazer de los também, né? Que vem depois. Sim. Ou nos. Professor, Oi. é alguém que falou sim? Será? Tem. Tem sim. Em alguns É muito momentos, estranho mas esse não o áudio. tempo todo, né? É. Ouvi uma história tão arrepiante que não contei a história para mais ninguém. Que não Não a contei. A contei. para mais ninguém. Ótimo. você, eu ia contar pra todo mundo. Eu sei, tenho Professor. certeza disso. É mais ou menos ali por volta do sexto, sétimo ano que você descobre uns negócios no português que, tipo, tua vida toda foi uma mentira. Que aí você vê Aham. que Você fala, meu Deus, vivi errado. vivia errado Ouvi minha vida. falar de seres que assustam as pessoas quando a lua cheia brilha, deixando as pessoas apavoradas. Deixando-as apavoradas. Deixando-as apavoradas. Minutinho aí para vocês darem uma olhada nas respostas. Eu vou até subir assim, ó, mostrando todas de uma só vez. Enquanto isso, eu já vou agendando a nossa tarefa, porque tarefa é a alegria de viver. Pra quê, professor? Passa tarefa pra gente. Mas a tarefa mas as de tarefas hoje é do bem Hugo é facinho. tranquilinha. Não, Ó, eu sei, mas leitura e é estudo tarefa. do texto das páginas 80 e 81. Então, já está aí a tarefa agendada. Uhum. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa aula de hoje? Não. Não. Não? Então tá bem, já deu o nosso horário. Um abraço para cada um. Até a nossa próxima aula. Até. Qual é a Até tarefa? mais. A tarefa tá no chat. Tchau. Ler o texto da página 80 e 81. Tchau. Não. Que tarefa. Não. Marcos Paulo. Até a próxima, Falou. gente. Um abraço. Até. Até, Hugo. Um abraço. Povo maluco. Gente,